Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 38. E o tema do dia é Sevilha e Betis, o grande clássico andaluz, o derby de Sevilha, o jogo que será disputado no próximo domingo pela Liga Espanhola. E não é um jogo qualquer. Não bastasse ser o derby entre Sevilha e Betis, é um jogo que coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocados do Campeonato Espanhol. Então, fazia tempo que a gente não via Sevilha e Betis tão bem, os dois, inclusive, classificados para as oitavas de final da Europa League. O Sevilha, os dois tiveram um sorteio difícil, o Sevilha vai enfrentar o West Ham, o Betis vai enfrentar o Eintracht Frankfurt da Alemanha, um time inglês, um time alemão, sempre complicado. Hoje, para a gente conversar sobre Sevilha e Betis, sobre o que significa esse clássico para o espanhol, para o andaluz, para o sevilhano, eu tenho aqui dois convidados especiais. Infelizmente, hoje, vocês já notaram, Jamil Chad não está entre nós. O Jamil Chad está cobrindo uma guerra, né, amigos? Não é qualquer coisa. Jamil Chad está lá lá na Suíça, cobrindo para o UOL, cobrindo para o Grupo Bandeirantes, para todos os meios para quem ele trabalha, esta infeliz, esta triste invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O Jamil está com outros assuntos, infelizmente ele não pode participar do podcast Futebol Sem Fronteiras hoje. Mas eu tenho ao meu lado o Tomás Campos, um amigo de longa data, torcedor do Sevilha, e o Albert Pérez Soto, amigo de um amigo é amigo meu. E estou conhecendo hoje o Albert, que é torcedor do Betis. Temos um torcedor do Sevilha, um torcedor do Betis. O Tomás trabalha para o Marca, é jornalista. O Albert é um produtor audiovisual, vai contar também um pouquinho da história dele. Morou no Brasil até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás. Participou de produções como da Copa América, né, que foi realizada no Brasil em 2019. Os dois sabem muito de futebol, sabem muito de Sevilha, sabem muito de Betis. E a gente vai conversar sobre esse clássico a partir de agora. Eu vou começar com o Albert. Albert, boa tarde, bom dia, né? Bom dia para mim, boa tarde para você que está em Sevilha, essa cidade espetacular, maravilhosa. 25 de fevereiro, imagino que já esteja aí uns 30 graus em Sevilha, Albert. Bom dia, boa tarde aí, bom dia. Aqui em Sevilha, atualmente estamos assim, uma temperatura quase de primavera, né? Estamos com 20 graus aqui. Então, aqui está tudo bem. Está tudo bem aqui. Que espetáculo, que delícia que é Sevilha. Meu Deus do céu, uma cidade maravilhosa. O Tomás não fala de Sevilha, fala de Madrid, onde nos conhecemos muito tempo atrás e onde ele vive hoje, mas sempre acompanhando de perto o nosso Sevilha, né, Tomás? Um abraço, meu amigo. Buenos días, buenas tardes. Un gran abrazo. Buenas tardes, Julio. Antes que nada, pedir perdón a la gente que nos sigue por no poder hablar en portugués. Pido disculpas, pero hablaré lo más lento posible para que se entienda, ¿no? Yo entiendo lo que tú hablas, entiendo más o menos bastante bien el portugués, aunque no he tenido la fortuna de visitar Brasil, pero sí he ido muchas veces a Portugal, así que más o menos lo entiendo y sé que los portugueses y los brasileños en general entienden el castellano, así que hablaré lento. Como tú dices, sí, yo soy sevillista, pero llevo media vida ya viviendo en Madrid y trabajando en el diario deportivo de referencia en España. Pero bueno, la pasión por el derbi no se pierde nunca, evidentemente, siempre es un partido especial. Muito legal, é isso. Bom, eu vou traduzindo algumas coisas para vocês, porque eu imagino que não dê para entender tudo o que o Tomás fala. Eu, claro, entendo, ainda mais estou habituado a esse castelhano dele, que é bem rapidito. Eu falei para o Tomás, fala devagarinho, que aí todo mundo vai te entender. E o Tomás mora já há bastante tempo, muitos anos, trabalhando em Madrid, nesse diário, como ele disse, que é o diário de referência mesmo do futebol lá na Espanha, do esporte na Espanha,
que é o Marca. Tomás, eu chamava o Tomás de Tominho quando eu morava lá na Espanha, né? Porque ele tem essa coisa meio de brasileiro. E na minha época em Madrid, foi uma época já boa do Sevilha e muito boa do Betis. E eu fui muito a Sevilha fazer entrevistas com jogadores brasileiros dos dois times, né? Peguei na minha época Dani Alves, começando, Luiz Fabiano, Renato, Júlio Batista, Adriano, isso no Sevilha. No Betis, Ricardo Oliveira, que jogou na minha Portuguesa, tem uma camisa do Ricardo Oliveira que ele me deu de presente do Betis, Marcos Assunção, Edu, Denilson, que hoje é meu colega de grupo Bandeirantes. Então, não foram poucos os bons brasileiros, ótimos jogadores brasileiros que passaram por Sevilha e Betis naquela época, e hoje um pouco menos, né, senhores? Hoje já não são tantos, mas são importantes. Diego Carlos e Fernando estão sendo muito importantes para o Sevilha nessa temporada. No Betis, William José fazendo seus golzinhos. Não são tantos brasileiros, não são brasileiros de seleção, como eram aqueles de 15 anos atrás, mas continua tendo uma presença de jogadores brasileiros. Tomás, primeiro eu quero saber de você o que significa o derby para um sevilhista, para um torcedor do Sevilha. Como se vive a semana do derby? Você conversa com teus amigos béticos ou corta relações? Como que é a semana do derby para um sevillista? Bueno, yo creo que para un sevillista significa lo mismo que para un bético. Yo siempre digo a mis amigos en Madrid, que te hablan del derbi Madrid Atlético de Madrid o incluso en Barcelona. Ih, deu uma razón. travadinha. Sí. Tomás, deu uma bloqueada. Começa de novo, por favor. Travou un poquinho o teu som. No, decía que yo que llevo mucho tiempo en Madrid, siempre digo a mis compañeros del diario que un derbi sevillano no tiene nada que ver con un derbi de Madrid. Por una sencilla razón, porque en Sevilla hay una igualdad de fuerzas que no existe en Madrid. O sea, en Sevilla la ciudad se parte por la mitad. Hay tantos sevillistas como béticos. Y aunque es verdad que los últimos 15 años sí ha habido una gran diferencia, hasta esta temporada, que hay mucha igualdad, pero en los últimos años ha habido una gran diferencia entre ambos clubes a nivel deportivo. Históricamente ha habido mucha más igualdad que entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Y aparte, Sevilla es una ciudad muy dual y muy apasionada, no solo en el fútbol, también en los toros. O sea, el sevillano es un poco... Te estoy hablando a lo mejor de hace 100 años, o eras del Gallo o eras de Belmonte, o eres de feriante o Semana Santa. Al final la gente vive con mucha pasión. En Sevilla se vive con mucha pasión todo. Y el fútbol quizás sea la máxima expresión de esa pasión con la que el sevillano vive la vida. Por eso el derbi es algo que se vive con muchísima intensidad, pero también quiero puntualizar que más allá de incidentes que hayan podido ocurrir en los derbis en los últimos años, el derbi, tal como yo lo aprendí cuando era pequeño, siempre ha sido, siempre se ha vivido con humor, con sentido del humor, intentando que la violencia no fuese parte del derbi, ¿no? O sea, creo que lo importante es que el aficionado sevillista y bético sabe que una cosa es lo que nosotros decimos, no sé cómo se dice en portugués, la guasa. Julio, quizás deveria traduzirlo. Guasa, agora preciso da ajuda do Albert. Como que seria? Essa eu não conheço. Guasa é difícil, é uma palavra tão difícil de traduzir como a saudade. Né? Saudade é uma palavra complicada para traduzir ao castelhano, então guasa seria, teria que pensar bem, né? Mas é uma mistura de... Como una tomadura de pelo, es humor, pero... humor, a sacanagem. É uma brincadeira. Mas uma sacanagem com um certo ponto de humor, sem maldade. Tirar um sarro. Essa é a tradução. Tú sabes, Julio, que eres bético o sevillista, si tu equipo va a ganar el derbi, sabes que la semana siguiente no vas a poder salir de casa si tu equipo ha perdido.
porque tus amigos béticos o sevillistas te van a estar castigando, se van a estar con la guasa a través de las redes sociales, del WhatsApp, y es así. Hombre, yo tengo la fortuna que como vivo en Madrid, no tengo que aguantarlo, ¿no? Si perdemos, pero só no WhatsApp. Claro, pero me parece que es divertido y está bien, y yo creo que eso es algo sano. O sea, siempre que no se caiga en la violencia, me parece que es algo estupendo e é parte del derby sevillano, sempre lo ha sido. Sim, o Tomás está contando para a gente que Sevilha, de uma forma geral, é uma cidade muito cheia dessas dualidades, né? De você ser uma coisa ou ser outra. Então, no futebol, obviamente, ou você é Sevilha ou você é Betis. Ele usou o exemplo, ou você gosta mais da Semana Santa ou da semana de férias, né? A semana da feira de Sevilha, que não é a Semana Santa, que é outra semana importante do ano de festa, né? Uma semana festiva lá em Sevilha, e as pessoas ou gostam de um ou gostam do outro. Geralmente todo mundo assim é assim na cidade, e obviamente isso se traduz no futebol, mas com muito sarro, com muita gozação, com muita brincadeira, e não tanto que a guaça, né? E não tanto com violência, que é o que marca outros derbys pelo mundo. Infelizmente, o último derby entre Sevilha e Betis, o último mesmo, disputado no dia 15 de janeiro, começou no dia 15 e acabou no dia 16, porque jogaram Betis e Sevilha pela Copa do Rei da Espanha, agora, faz um mês, um pouquinho mais de um mês, e tivemos um evento que foi muito feio, né? No momento do gol do Betis, na comemoração do gol do Betis, foi jogada para dentro do campo um objeto, possivelmente uma barra de ferro ou algo do tipo, que atingiu um jogador do Sevilha, o Juan Jordan, e o jogo teve que ser interrompido, foi realizado no dia seguinte com portões fechados, o Betis acabou vencendo, o Betis está na semifinal da Copa do Rei com um passinho, a um passo da final, de voltar à final da Copa do Rei após 17 anos. Mas foi um episódio de violência que marcou o último derby. E Albert, eu tenho, ouvindo o Tomás, e quero te ouvir também, realmente a violência nunca foi algo muito conectado a Sevilha e Betis. O que aconteceu em janeiro, você entende como algo mais fora da curva? Bom, antes de falar nada, tipo, você falou que foi uma barra de ferro, não foi uma barra de ferro, foi uma barra de material PVC, mas plástico. Em relação à violência, é assim, é interessante, né? Porque em Sevilha a violência, tirando episódios pontuais de alguns jogos em particular, a violência nos derbys quase não apareceu. Inclusive porque, assim, em Sevilha, as próprias famílias têm componentes, têm torcedores do Betis e do Sevilha. Na minha própria família, meus pais são do Sevilha, tenho irmãos do Sevilha e eu sou do Betis junto com outros irmãos, né? Então, como isso aconteceu? Como isso aconteceu? Então, assim, isso é simplesmente para desmitificar um pouco essa violência ou essas grandes rivalidades que querem mostrar fora de Sevilha, né? Eu estou simplesmente falando de um exemplo básico que acontece em muitas famílias em Sevilha, né? Então, meus pais são de Sevilha, então a gente leva a rivalidade de uma forma bem natural, né? Bem natural. Obviamente, existem loucos, né? Loucos existem aqui, em Madrid, em Curitiba, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, né? E os times, não, assim, o último, o clássico, não me lembro qual foi o número de pessoas que entraram no estádio, mas provavelmente perto dos 50 mil, 45 mil, sei lá. Uma pessoa jogou uma barra de PVC na cabeça do jogador do Sevilha. Uma pessoa. Então, assim, obviamente que existem loucos, mas, assim, a violência é uma coisa que deve ser bem clara aqui, porque
a tendência muitas vezes é relacionar o derby seviliano com violência. E isso está bem fora da realidade, bem fora. Mas tem um componente comercial, né? Eu acho que vende mais, infelizmente, a violência que o fair play. Infelizmente, vende mais para a mídia a violência que o fair play. Mas em Sevilha, a violência, tirando momentos pontuais, apenas aparece. Apenas. Ô, Albert, fiquei curioso agora. Como que aconteceu de teus pais serem do Sevilha, teu irmão ser do Sevilha, e por que você escolheu torcer pelo Betis? Vou contar rapidinho. Foi uma coisa assim, das coisas do azar da vida, né? Porque a maioria das vezes são coisas, pelo menos no meu entorno, muitas vezes você começa a torcer ou a gostar de uma coisa por uma coisa que não está previsto, né? Então, no meu caso, eu tinha uma tia que tinha um restaurante no centro de Sevilha. E os cozinheiros do restaurante, os dois cozinheiros do restaurante, eram do Betis. E tinham os garçons, tinham 3 ou 4 garçons que eram do Sevilha. Eu, com meu irmão, eu sou o segundo, tenho um irmão mais velho. Meu irmão mais velho, que é estilista, um dia, a gente teria, sei lá, 7 anos, 8. Um garçonete convidou o meu irmão. Até esse momento a gente não torcia para um time, entendeu? A gente simplesmente gostava de futebol, mas não tinha um time. Aí o garçonete convidou a meu irmão mais velho para assistir um jogo do Sevilha, não me lembro qual. Aí eu fiquei super triste, porque só tinha um ingresso e eu não fui no estádio. Aí eu fiquei chorando no restaurante e os cozinheiros que ficaram olhando, te levaram no jogo do Betis. Não se preocupe que no próximo fim de semana a gente vai levar você a assistir um jogo do Betis. Então, assim, foi uma coisa bem das coisas estranhas que acontecem na vida, mas no meu caso foi assim, obviamente que cada família é um mundo, né? No meu caso sensacional. Que grande história, né? Os meus filhos aqui não tiveram esse problema. Mesmo sem eu conseguir levá-los nos jogos da Portuguesa, por causa da pandemia e tal, eles escolheram torcer para a Portuguesa. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas os 3 já torcem para a Portuguesa sem muitos problemas. Tomás, essa história do Albert é uma história... Você conhece, imagino que você conheça outras do tipo. Isso é muito interessante, é um exemplo de democracia, coisa que aqui na minha casa não tem, por exemplo. En la mía tampoco, ¿eh? Yo he de decir, no, yo tengo primos, tengo un ahijado que es bético. En Sevilla todos tenemos familiares. En mi familia, digamos, directa, mis padres, mi hermano, sí todos somos sevillistas, pero yo lo que sí te puedo contar, que es curioso, yo tengo 2 hijos, una niña de 6 años y un niño de 8, que estudian en un colegio que está a 50 metros del Santiago Bernabéu. O sea, mis hijos estudian enfrente del Bernabéu. Y yo a mi hijo, Jaime, vamos, es que no le he dado ni la más mínima elección. O sea, mi hijo tenía una foto, o sea, en vez de tener un Cristo en la pared, tenía una foto de Canuté, ¿sabes? O sea, no ha habido, y él es ahora mismo, vamos, él es súper sevillista, pero me parece que lo que cuenta Albert es muy, o sea, siendo una historia, la suya particular, muy curiosa, es relativamente habitual en Sevilla, es muy habitual que haya familias que un hermano y otro sean de diferentes equipos. En muchos casos, el caso de Albert es un poco particular, pero se da mucho de que a lo mejor el padre es de un equipo y la madre de otro, y dicen, oye, pues el niño mayor del mío y el pequeño del tuyo. ¿Verdad, Albert? Pasa muchas veces así. Totalmente. Eso es muy habitual. Pero bueno, yo creo que, a ver, yo creo que el fútbol hay que relativizarlo. A mí me encanta el fútbol, soy muy sevillista, lo vivo con mucha pasión, pero uno va cumpliendo años y se da cuenta de que hay muchas cosas más importantes en la vida que el fútbol.
Entonces, bueno, está bien, uno quiere que gane su equipo, que le vaya mejor que al rival, pero a fin de cuentas esto es una diversión. Entonces, por eso Sí, la violencia y eso no puede tener cabida. Las faltas de respeto. Al final se trata de jugar, ganar, te puedes emocionar, te puedes enfadar, pero no puedes pasar ciertos límites. sim, totalmente de acordo. O Júnior está mandando mensagem para a gente dizendo: meu pai e meu irmão corintianos, eu sou São Paulino. Aqui no Brasil, isso acontece muito também, lógico, nas famílias, na minha família mesmo. Meu pai jogou na Portuguesa, torcedor da Portuguesa. Meu irmão mais conhecido, que é jornalista, o Flávio, torcedor da Portuguesa, me leva no estádio desde pequeno. Os outros dois que não ligam muito para futebol torcem para outros times, mas não ligam muito para futebol. Mas isso que o Tomás falou é muito importante, né? O futebol precisa ser relativizado, né? Ele não pode ser a coisa mais importante das nossas vidas. Aqui no Brasil, o Albert talvez tenha tido essa vivência. Aqui é algo realmente muito maior do que deveria ser, essa coisa do clubismo, da intensidade exagerada com que se vive a vitória, a derrota do seu time, a vitória, a derrota do rival, principalmente. Eu digo que hoje as pessoas têm mais prazer em ver o rival perder do que em ver o próprio time ganhar, e isso é uma tristeza, uma tristeza. Mas parabéns, Tomás, parabéns por não deixar os seus filhos irem para o lado do Real Madrid, que seria o caminho mais fácil. Precisamos manter o legado. Agora eu quero saber o seguinte de vocês. Bom, temos Sevilha em segundo, a 6 pontos do Real Madrid, classificação do Campeonato Espanhol, La Liga está passando aqui embaixo. E o Betis em terceiro, 4 pontos na frente do Barcelona e do Atlético de Madrid. O que aconteceu com esses times esse ano? O Sevilha talvez seja um pouco mais fácil de compreender. O Sevilha já faz algum tempo que tem times muito competitivos, né? Ganhou, o grande papa títulos da Europa League, né? Ganha ano sim, ano não. O Sevilha fica em terceiro na Champions League de propósito, só para ir lá ganhar a Europa League, né, Tomás? É um grande campeão da Europa League, tem feito campanhas relevantes, sempre classificado para Champions e tudo. O Betis, nem tanto, né? O Betis se recuperando esse ano. Tomás, primeiro você, qual foi a grande mudança que ocorreu no Sevilha para que nos últimos 20 anos, já podemos dizer, nos últimos 20 anos, o Sevilha tenha se transformado numa força europeia, e se não ganhou a Liga Espanhola, não chegou a bater na trave, mas está sempre ali entre os primeiros. O que aconteceu con Sevilla? Yo creo que hay dos palabras claves para entender, digamos, bueno, para entender digamos, resurgir del Sevilla. Una palabra es profesionalización y la otra, ambición. El Sevilla se profesionaliza, digamos, a través de la figura de Monchi, ¿no? Empezó a trabajar muy bien a la hora de contratar futbolistas, de formar plantillas cada vez más competitivas, entendiendo desde el primer momento que eso implicaba vender a tus principales figuras. O sea, Sevilla, cuando tiene a Reyes siendo una figura, lo vende a Sergio Ramos, vende a Baptista, vende a Dani Alves, entendiendo que para crecer tienes que vender. La única forma de crecer es fichar barato y vender caro. Y eso implica además ambición, la ambición de decir, vale, he ganado una Europa League o he ganado una Copa, pero quiero más. Quiero intentar pelear por la Liga y quiero intentar quiero estar habitualmente en la Champions. Solo desde esa ambición se puede crecer y se puede ser un equipo cada vez más competitivo, que es lo que ha logrado el Sevilla en las últimas, en estos últimos 15 años, ¿no? Convertirse en un equipo que es una alternativa a los tres grandes, ¿no? Al Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid. Y eso yo creo que es lo que está consiguiendo ahora el Betis, si sigue este camino. Tiene un buen proyecto, un buen director deportivo, un gran entrenador y tiene que ser constante.
Yo creo que, fíjate, y eso al verlo podrá comentar ahora, es curioso porque en el año 2005, que es el año del centenario del Sevilla, el Betis gana la Copa del Rey y se mete en Champions. Pero yo creo que ahí el Betis, de la mano del Opera, le falta ambición. En vez de seguir creciendo, dicen, vale, ya he ganado un título. O sea, yo lo que quería era ganar un título con el Betis. Y en vez de seguir creciendo, el Betis va perdiendo fuelle y en 3 años o 4 años acaba en segunda división. ¿Por qué? Porque no tuvo esa ambición. O sea, el reto del fútbol no es tanto llegar como mantenerse. Que yo creo que ahí es donde está el gran mérito del Sevilla de estos últimos 20 años. Haber llegado a un estatus dentro del fútbol español y no haberlo perdido, habiendo mejores y peores temporadas, habiendo aciertos y no tantos aciertos de la mano de Monchi. Pero más o menos, digamos, hay un proyecto sólido, y eso es la clave de que el Sevilla haya logrado estos objetivos. O Tomás lembra um nome que foi citado 3 vezes por ele e que eu acho que é o grande nome próprio disso tudo que aconteceu com o Sevilha, é o Monchi, que é o diretor esportivo hoje, Tomás, é o diretor esportivo do Sevilha, né? Isso. Chegou a sair por um tempo, foi para Roma, voltou para o Sevilha. Justamente quando ele saiu, o time deu uma rateada, mas ele é o grande olho do Sevilha para vir aqui no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, contratar Júlio Batista, Daniel Alves, não sei o quê, e vender, né? Contrata barato aqui na América Latina ou na África. Hoje tem muitos marroquinos importantes no time do Sevilha, e vende. Contrata e vende. E vai, com isso, sempre mantendo um time bom. E o Tomás citou 2005, que é um ano importante, né, Albert? Porque em 2005 foi a última vez que o Betis chegou na final da Copa do Rei, ganhou a final da Copa do Rei contra o Osasuna, se classificou para... Foi a segunda Copa do Rei, né? O Sevilha tem 5, a última em 2010, o Betis tem 2, a última essa de 2005. Era um time que tinha essa turma toda que eu citei no começo do programa, e aí em 2005, 2006 dá um azar danado na Champions, cai num grupo com o Liverpool e Chelsea. O Liverpool que era, digamos, convidado, porque tinha se classificado só por ser o campeão da Champions no ano anterior, então ele podia cair em qualquer grupo, caiu justamente com o Chelsea, com o Betis, e o Betis acabou eliminado na primeira fase da Champions League, e caiu, né? Se não me engano, ele cai já em 2006, né? É um ano em que a Champions atrapalha muito o Betis. Você concorda com o Tomás? Nos últimos anos faltou um pouco, nessa ocasião, faltou um pouco de ambição ao Betis, e hoje como que você vê o crescimento, esse ressurgimento do clube com um time forte, Albert? Yo comparto con Tomás esa opinión. El 2005 fue un año que podríamos haber aprovechado para dar un punto de inflexión. Yo también quería ir unos años atrás, porque ya en el año 97 el Betis ya también entró en una final de la Copa del Rey, que la perdió con el Barcelona, en un partido que fue muy disputado, que al final el Barcelona ganó en la prórroga. El Betis estuvo muy cerquita de ganar el título, ya en el año 97, con Serra Ferrer, que curiosamente fue el mismo entrenador que nos llevó a la final de la Copa, que sí ganamos en el año 2005. Entonces, estoy falando español, disculpe. Não, manda, fica tranquilo. Tá dando para entender tudo, mas voltamos. Yo estaba pensando, digo, cada vez entiendo mejor el portugués. Perdón. Bueno, voy a seguir hablando en español, si no os importa. Não, mas, Albert, o português está perfeito. Manda ver no português, está perfeito. Força. Eu concordo com Tomás. Eu acho que no ano 2005 não só faltou ambição, eu acho que o que mais faltou foi, não sei como se diz em português, mas profissionalismo, né? Isso.
O Betis, naquele momento, tinha um presidente que era, o nome dele era Manuel Ruiz de Lopera, que era um personagem maiúscula, né? Um personagem muito apaixonado, muito bético, muito torcedor, mas justamente esse era seu pior inimigo. O fato de ser um grande torcedor do time limitou muito ele, porque afastou ao time de qualquer cheiro de profissionalismo. Ele comandava o time de uma forma muito particular, como se o time fosse uma família, um grupo de amigos. Então, eu acho que certamente o Betis perdeu uma oportunidade no ano 2005 de começar um crescimento, porque tinha todos os ingredientes para poder fazer um caminho de sucesso, né? Mas tem uma frase que provavelmente o Tomás lembre. O mesmo dia que o Betis ganhou a Copa del Rei contra o Osasuna, o técnico, o Serra Ferrer, falou uma frase que ficou na memória de todos os béticos, né? Perguntaram, bom, e agora, a partir de agora, qual é o próximo passo do Betis, né? E o Serra Ferrer falou, el Betis será lo que quieran los béticos. Então, isso foi uma frase que marcou muito porque realmente estava bem longe da visão que tinha o presidente naquele momento, que era assim, é como se fosse, não esqueci a palavra em português, mas fazendo sempre, criando o time de uma forma bem amadora, né? Sem técnico, o próprio presidente era, às vezes, quem comprava os próprios jogadores, sem nenhum tipo de assessoramento. Enfim, foi uma oportunidade perdida, mas agora, atualmente, o Betis está em outro momento, uma etapa bem diferente. O presidente atual está há já, acho que 5 anos, não sei, o Tomás provavelmente sepa melhor, no sé cuántos años que allí está. Sí, unos 5 diría yo, más o menos. No sé exactamente, pero sí, ¿no? Más o menos, sí. En este momento, Betis está en un crecimiento devagar, mas nas últimas 2 temporadas, já a temporada anterior, já o Betis deu um passo na frente. Então, esses 2 anos últimos, e este ano particularmente, está sendo eu estou lendo aqui que parece ser que a temporada a melhor temporada da história do Betis, tirando a que ganhou de Liga, que é o único campeonato que tem o Betis da temporada 34-35, tirando esse campeonato, é o segundo campeonato melhor do Betis esse ano. Então, assim... O Betis... Eu falei que o Betis tinha caído em 2006, não foi em 2009, né? O Betis caiu em 2009, jogou a segunda divisão em 2010, voltou em 2011, né? Ganhou a segunda divisão em 2011, jogou 3 anos na primeira, caiu de novo em 2014 e bateu e voltou, né? Já foi campeão em 2015 da segunda divisão e aí agora já está na 7ª temporada consecutiva. Agora vocês imaginam, né? 2010, 11, 2015, o Betis estava na segunda divisão, o Sevilha estava ganhando a Europa League, né? Estava realmente, talvez tenha sido, né, Tomás? Você citou que em Madrid o abismo sempre foi muito grande entre Real Madrid e Atlético, e em Sevilha as coisas mais equilibradas. Talvez justamente nesse período, 10 anos atrás, a gente tenha tido um Real Madrid e Atlético mais parecidos, né, mais igualados, jogando final de Champions League, e talvez o maior abismo entre Sevilha e Betis na história desse clássico, na história desse derby, na história dos 2 clubes, né? E agora o Betis, o Albert está explicando para a gente, com uma nova gestão mais profissional, voltando a ocupar um espaço importante. Ó, eu estou passando aqui os jogos das oitavas de final da Europa League. O Betis está vivo nas 3 competições. O Real Madrid não está, o Barcelona não está, o Sevilha não está, ninguém está, só o Betis. Só o Betis que está jogando
3 competições nesse momento no futebol espanhol. Está em terceiro lugar no Campeonato Espanhol, está na semifinal da Copa do Rei, ganhou do Rayo Vallecano o primeiro jogo por 2-1. Na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas aqui no Brasil, né, pós-carnaval, agora é carnaval aqui, Tomás. Está tudo proibido, mas é carnaval. Semifinal, o Betis deve se classificar, joga em casa, né, a partida de volta contra o Rayo Vallecano, deve se classificar para a final. A final vai ser no dia 23 de abril, ou contra a Valência ou contra o Atlético de Bilbao, no estádio de La Cartuja, em Sevilha. A final da Copa do Rei é em Sevilha. E o detalhe, a Europa League também vai ter a final em Sevilha, em maio, né? Então, a final da Copa do Rei é em Sevilha, a final da Europa League em Sevilha. Mas a Europa League ainda tem um caminho um pouco mais longo. Daqui 2 semanas começam as oitavas de final. O Betis pega o Eintracht Frankfurt, o Sevilha pega o West Ham, ainda tem o Barcelona, pega o Galatasaray, tem outros times fortes, né? Atalanta, Bayer Leverkusen, que se enfrentam, Porto, Lyon. A Europa League é um pouco mais difícil. Agora, a Europa League poderia ter um gosto interessante para o torcedor do Betis, né, Albert? Assim, chega de Sevilha ganhando a Europa League, né? Vamos ver se algum outro time ganha. A gente está... A Europa League é uma competição bem... O Bético, eu sinto que tem muito, assim... Não gosta muito, né? Não gosta muito da Europa League. Mas está indo como na España falamos que estamos yendo con los pies de plomo, ¿no? Como que vamos sin querer hacer mucho ruido porque a gente sabe da dificuldade. Nessa nova eliminatória, oitava de final, estão classificados grandes times. Eu não me lembro de uma Europa League com um nível tão alto como esse ano. Tem grandes times. Então, assim, a gente está indo, estamos caminhando. Agora toca um time alemão, que é um time difícil. Qualquer time alemão é difícil, um time físico, muito bem organizado. Então, a gente está obviamente que a gente quer ganhar, né? A gente quer jogar em Sevilha, afinal. Mas a gente sabe da dificuldade, mas assim, o técnico que a gente tem atualmente, o Manuel Pellegrini, está transmitindo a todo o time uma mentalidade de que cada jogo é uma final. A mentalidade dele, ele não olha o próximo partido, ele só olha o partido que tem nas mãos. Então, acho que essa mentalidade é muito importante para poder motivar os jogadores e talvez contrarrestar um pouco o déficit de qualidade do Betis com relação a outros times maiores. O próximo jogo é o derby, domingo, 12h15, horário aqui do Brasil, Sevilha e Betis. Detalhe, Tomás, o Betis, 5 vitórias consecutivas fora de casa, não perdeu ainda jogando fora do seu estádio em 2022, perdão, e tem o segundo melhor ataque de La Liga, 47 gols, só o Real Madrid fez mais, 51 em 25 jogos, quer dizer, um time bem ofensivo, com o Canales, né, renascido mais uma vez, sendo o grande líder técnico dessa equipe do Manuel Pellegrini, o chileno, que foi do Real Madrid, que foi campeão com o Manchester City, e eu acho um grande técnico, e agora está no Betis. E o Sevilha, ao contrário do Betis, é mais forte em casa, né? Perdeu só um jogo em casa nessa temporada, perdeu para o Lille na Champions League, um jogo fundamental, acabou perdendo, fora isso, 11 vitórias, 4 empates, e tem a melhor defesa da Liga Espanhola, 17 gols sofridos em 25 jogos. La mejor defensa que não tendremos este domingo. Isso que eu ia te falar, quer dizer, a chave desse jogo de domingo, porque o Sevilha tem desfalques importantes. O Sevilha é um time que tem a melhor defesa, mas não necessariamente é um time defensivo, né, Tomás? Não é um time que joga por uma bola, por 2 bolas. Não é a característica do Sevilha, mas tem sofrido poucos gols. E o Betis é um time muito corajoso fora de casa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de campo mesmo do derby de domingo. A ver, yo el partido
creo que es un partido muy igualado, que se va a decidir por detalles. Creo que la dinámica favorece al Betis. O sea, el Betis llega en una dinámica positiva, muy positiva, y el Sevilla llega al partido evidentemente tocado y con dudas. Sevilla creo que ha ganado 2 de los últimos 8 partidos que ha disputado. O sea, los últimos 8 partidos el Sevilla solo le ha ganado al Elche y en casa en Liga y al Dinamo de Zagreb la ida de la Europa League. Aparte han sido 4 empates en Liga, la derrota contra el Betis en la Copa y la derrota de ayer contra el Dinamo de Zagreb. Y después también el Sevilla, la gente está muy preocupada pues porque, digamos, hay una plaga de lesiones que no cesan. O sea, cada partido que juega el Sevilla hay 1 o 2 nuevos lesionados. Ayer se lesiona Diego Carlos, que para mí fue una gran imprudencia por parte de Lopetegui alinearlo, porque era el único central sano que tenía para el partido del domingo, porque ya estaba lesionado Rekic y Koundé no puede jugar por sanción el partido contra el Betis, con lo cual no entendí. Yo creo que ningún sevillista entendió que ayer Diego Carlos fuese titular en ese partido cuando ibas con un 3-1 de la ida. No tenía mucho sentido. Como te digo, Sevilla afronta el partido contra el Betis sin ningún central, no tiene disponible ningún central. También se lesionó ayer Montiel, sigue de baja posiblemente. No se sabe si Montiel o Martial van a llegar. O sea, el Sevilla va a tener entre 6 y 8 bajas para el partido y eso hace evidentemente que el equipo afronte con serias dudas el derbi. Después, dicho esto, es un derbi, hay que jugarlo aunque sea con los chavales del infantil, dejarte la vida y también es cierto que el Sevilla afortunadamente tiene una plantilla muy larga y muy equilibrada. Posiblemente tenga la plantilla más larga del fútbol español ahora mismo, ¿no? O sea, tiene 18, 19 jugadores que pueden jugar. Lo que pasa, claro, Pero, que tienes bajas en la... Tomás, fíjate, perdona que te interrumpa, que a pesar de toda la plaga de lesiones que ha tenido el Sevilla durante toda la temporada y está teniendo, está segundo el equipo. O sea, eso Sí, habla porque... muy bien del plantillón que tiene el Sevilla, porque a pesar de todas las adversidades, ha sido capaz de mantener el tipo y estar tuteando al Real Madrid por el campeonato de Liga. Es increíble. Sí. Es evidente que la temporada está siendo, en cuanto a Liga, me parece que es casi un milagro. Yo la calificaría casi de milagro que esté ahí. Lo que pasa que en algún momento se tiene, digamos, que acabar esta situación, porque es que ningún equipo puede sobrevivir. O sea, lo que no puede ser es... tú ya tienes 2 lesionados de larga duración, como son Suso y Lamela. Se te lesiona en Nesiri durante 4 meses, vuelve y no vuelve para ser titular, cosa que no entiendo. Navas se te lesiona 3 meses, vuelve y no puede jugar tampoco de forma regular. Montiel se lesiona, vuelve y vuelve a recaer. Fichas a Martial como gran estrella y al tercer partido se te lesiona. O sea, hombre, al final el equipo tarde o temprano, todo, ¿sabes qué pasa también? Que al final tienen que jugar los mismos. Ayer Lopetegui fuerza a Diego Carlos porque entiende que tiene que forzarlo. A mí me parece que se equivoca, pero al final, claro, es que solo tienes 3 centrales en la plantilla y si ya uno está lesionado, pues solo tienes 2 para jugar. Sim, o Tomás está relatando aqui como o Sevilla está sofrendo muito com as lesões ao longo da temporada, e até o Albert lembrou, e mesmo com as lesões todas, está lá em segundo lugar na Liga, está classificado na Europa League. Ontem, no jogo contra o Dinamo de Zagreb, na Croácia, o Sevilla perdeu machucados o Diego Carlos e o Montiel, o argentino, estava até outro dia aqui jogando Copa Libertadores, jogador da seleção argentina, que talvez ainda possa jogar o derby. O Diego Montiel, Carlos... por lo que yo sé, Diego Carlos es baja casi seguro, porque, por lo que yo sé, y Montiel podría forzar, pero sería forzando a riesgo de una recaída mayor, igual que le pasa a Martial. Son jugadores que podrían forzar, pero si fuerzan se arriesgan a una recaída mayor. Sim, tem o Suso e o Lamela já fora por períodos mais longos, o Diego Carlos, que é o zagueiro brasileiro que está fazendo grandes temporadas no Sevilla, e desejado por outras equipes da Europa, acabou se machucando ontem. O Sevilla perdeu ontem para o Dinamo de Zagreb por 1-0, mas havia vencido por 3-1 o jogo da ida no Sánchez Pizjuán. E aí o Sevilla, com esses desfalques todos,
é a chance para o Betis, né, Albert? Olha, como o tempo voa, estou vendo aqui que a gente já está... Preciso liberar os meus amigos. Eu quero, para a gente finalizar o nosso podcast, eu quero falar rapidamente com vocês sobre o seguinte. Além de tudo, né, esse clássico tem Jesus Navas e Joaquim, né? Jesus Navas e Joaquim são jogadores dos meus tempos na Espanha, os caras inacabáveis, excepcional, muito fantástica essa história de dois jogadores tão identificados, o Jesus Navas com o Sevilla, o Joaquim com o Betis, dois jogadores de seleção espanhola ao longo da carreira deles. Mas, Albert, eu quero que você lembre para mim do seu derby mais especial. Vou fazer a mesma pergunta para o Tomás. O derby inesquecível da tua vida, qual foi? Bom, o último... poderia falar 2 derbys, mas o principal foi o último que a gente ganhou no estádio do Sevilla por 5-3, né? Esse foi um jogo muito bom, com muitos gols, e obviamente marcar 5 gols no estádio de Sevilla não é comum, né? Então, para mim, eu teria que ficar com seria com esse, 3-5. 3-5. Eu estou procurando aqui, isso foi em 2018, 6 de janeiro de 2018, Sevilla 3, Betis 5. Você estava aqui no Brasil, né? Nessa época? Estava no Brasil, estava assistindo o jogo pela internet com meu filho, estava, meu Deus, estava lembrando de todos os meus amigos béticos em Sevilha, foi incrível. Por um lado, um pouco uma certa tristeza de não poder viver isso aqui em Sevilha, né? Porque imagino que seria incrível, mas comemorei muito na distância. E o teu filho, você conseguiu transformar em bético? Aqui no Brasil ainda, com Flamengo, Palmeiras e não sei o quê. Então, eu estava escutando a Tomás falar do seu filho, que ele morava na frente do estádio do Real Madrid e tal. Eu fiz quase a mesma coisa com meu filho, né? Só que a gente morava em Perdizes, né? Em São Paulo, né? Nas colinhas em Perdizes, e tinha um monte de torcedores do Palmeiras, né? Aí... Que é verde, pelo menos é verde. Exatamente, é mais verde, mas assim, pelo menos é verde. Mas eu tive que lutar, fazer um trabalho grande de pai bético com meu filho para que ele, claro, os amigos da escola torciam para Palmeiras, para Corinthians. Então eu tive que fazer um trabalho bem grande para que ele mantivesse a torcedor do Betis. Né? Quantos anos ele tem? Quantos anos tem, Albert? Vai fazer agora 9 anos. 9 então anos. Você poderia ter feito como o meu irmão, quando a Portuguesa jogava a segunda divisão, porque agora nem isso mais, né? Mas a Portuguesa jogava a segunda divisão aqui no Brasil, ele levava nos jogos da Portuguesa, aí quando era um time de branco, falava que era o Chelsea. Quando era um time de vermelho, falava que era o United. Você podia levar nos jogos do Palmeiras e falar que era o Betis, ganhando de todo mundo. Mas eu queria pegar o gancho rapidinho, já termino. Uma coisa bem particular, eu acho que o Tomás vai concordar comigo, é assim, a diferença dos derbys, dos clássicos, os torcedores do Sevilla, aqui em Sevilla, você pergunta na cidade, a maioria das pessoas são do Betis ou Sevilla. Existem poucas pessoas torcendo para o Real Madrid, para Barcelona. Se você vai para outra cidade espanhola, provavelmente você vai encontrar mais torcedores. Por exemplo, eu vou falar de uma cidade X. Não vou falar nenhuma porque talvez vou... Mas, assim, o importante assim, é que Sevilla... Múrcia. Polarizada entre os dois times da cidade. Sim. Aqui, o Real Madrid e Barcelona, pouco. Ninguém quer saber desses times. Assim, nesse sentido, entre aspas, muito nacionalista. Uhum. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu senti vivendo aí. Isso é uma coisa característica da Espanha como um todo. Você é do teu bairro, da tua cidade, antes de ser até da Espanha, né? E aqui no Brasil, isso aqui no interior do Brasil, fora das grandes cidades, todo mundo torce pelos grandes times de São Paulo, Rio, Minas, torce para quem está ganhando. E na Europa você tem uma cultura muito mais de torcer para o teu time
da tua cidade, independente se está bem, se está mal. Tomás, e o teu derby inolvidable? Bueno, yo me quedo con el derby de la Europa League, ¿no? Un partido, el derby en el campo del Betis, después de perder 0-2 en el Pizjuán, eso fue los octavos de final, la eliminatoria estaba prácticamente perdida. Recuerdo más que el Sevilla afrontó el partido con bajas, el partido de vuelta era muy complicado, levantar un 0-2 en Europa cuando todavía valía con el valor doble de los goles, y el Sevilla acabó forzando la prórroga. En la tanda de penaltis empezamos fallando el primer penalti, además, se falló el primer penalti, el Betis falla el cuarto, Rakitic marca el quinto penalti y el Betis falla el quinto penalti, y el Sevilla acaba superando de forma milagrosa la eliminatoria y acaba ganando el torneo por tercera vez. Yo digo que, hombre, yo creo que ese derbi fue muy, muy especial porque fue muy inesperado que el Sevilla pudiese levantar esa eliminatoria. Sim, estamos falando de 2014, né? 2014, primeiro jogo eram oitavas de final, quartas de Octavo final? de final, era octavo de final. Oitavas, Sí, né? Oitavas de final. Octavo de final, cuartos de final fue el Oporto. Porto, después Valencia y Benfica. Valencia, que fue Valencia increíble con el gol de Envía en el último minuto también, y después ganó los penaltis contra el Benfica en Turín, también en los penaltis. Sim. Então, oitavas de final da Europa League de 2014, Sevilla e Betis, primeiro jogo no campo do Sevilla, 2-0 para o Betis, e aí o Sevilla ganha na partida de volta no Benito Marín, né? Benito Marín, certo? Benito Villamarín. Benito Villamarín. E aí ganha por 2-0 do Betis e acaba se classificando para as quartas de final. Quantas Europas League são, Tomás? 5, né? 6. 6. Contando la última contra el Inter, la del COVID, la del 2020. Sim, é verdade. Han sido 2000, 2006, 2007, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2020. Pois é. Te lo digo mas agora o Unai Emery está no Villarreal. Yo me lo sé bien porque mi hijo me lo pregunta continuamente. Mi hijo me pregunta, papá, ¿cuántas Europa League tenemos? É isso. Es algo que hace mucha ilusión. É isso. Basta ele falar para os torcedores do Real Madrid, amiguinhos dele, que a Europa League é muito maior do que a Champions, que está tudo resolvido. Quero saber, para a gente acabar, para quem for a Sevilha, quem quiser, quem brasileiro que vai para a Espanha, né? Se você tem ali 10 dias, vai para Madrid, vai para Barcelona, ok, tá tudo certo, são cidades espetaculares, precisam ser visitadas, mas dá um jeito de ir para Sevilha, porque Sevilha é demais. Sevilha é uma cidade maravilhosa, mas eu vou deixar vocês falarem sobre Sevilha. Tomás, primeiro você, o que quem vai a Sevilha não pode deixar de conhecer? E qual talvez seja a melhor época, de férias ou Semana Santa? Yo voy a decir una cosa, y que no sé si Albert estará de acuerdo, pero yo creo que la persona que vaya a Sevilla, el viajero, el brasileño que vaya a Sevilla y no conozca la ciudad, lo que tiene que hacer es perderse por Sevilla, mimetizarse con los sevillanos. Más allá de ir a ver la catedral o ir a ver el Alcázar, todos los monumentos que son muy bonitos, lo que tiene que hacer es perderse por las calles del centro de Sevilla. Tomar una cruzcampo, tomar una tapa, charlar con alguien de Sevilla y mimetizarse y darse cuenta de que al final pues está en una ciudad que le va a parecer muy familiar e muito parecido a lo que é a forma de vida em Brasil, não? Sim, sim. De fato, o andaluz é um povo muito amigável para mim, é o povo que eu mais gostei de conhecer na Espanha. A Andalucia é uma região do país muito para cima, como eu digo, né? Todo mundo sorridente, todo mundo brincalhão, é muito parecido mesmo com o brasileiro. Você, Albert, que está aí em Sevilha, o que diria? Eu diria a mesma coisa que falou Tomás. Tem um livro de João Cabral de Melo Neto, que ele é poeta brasileiro, que morou em Sevilha. Ele tem um livro que o nome do livro é Sevilha Andando. Sevilha Andando. Então, Sevilha é uma cidade para você se perder, se relacionar com os sevilhanos nos bares,
na rua, nas praças. É uma cidade que realmente, tirando, obviamente, os principais museus, estádios, etc., é uma cidade muito bonita para você se perder, se relacionar com todo mundo, porque as pessoas aqui são muito, assim, muito cálidas, né? São muito cálidas. Então, acho que eu destacaria isso. Não, é demais. Os dois estádios, para quem gosta de futebol, são super visitáveis, não são longe de nada, né? O Ramon Sánchez Pizjuán, o Benito Villamarín, são estádios que estão próximos ali, sempre dá para ir num jogo desses. E é isso, né? Como falamos no começo do podcast Futebol Sem Fronteiras. Enquanto a Europa está tudo lá com 5 graus, 3 graus, em Sevilha, em fevereiro já está 20, e quando chega em abril ainda tem gente esquiando lá no norte da Europa. Eu já peguei 40 graus em Sevilha em abril, um calor desgraçado. Eu saí de Madrid com frio, cheguei em Sevilha e falei, o que está acontecendo aqui? Eu vim para o Saara, vim para o deserto do Saara. Um calor danado, é uma cidade linda, 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 linda. O rio maravilhoso que cruza, Guadalquivir, catedral. Eu fui na Semana Santa, hein? Não fui na semana de férias ainda, Tomás. Preciso conhecer, né? A mí me encanta la Semana Santa, me encanta, la verdad. Me parece una... Você é mais da Semana Santa. Más allá digamos, digamos, desde el punto de vista religioso, creo que desde el punto de vista estético, la Semana Santa es impresionante. É muito legal mesmo. Senhores, olha, muitíssimas graças. Muito obrigado pela presença de vocês. Enriquecemos demais essa conversa sobre Sevilha, sobre o Betis, sobre futebol e sobre tudo que envolve esse derby. Vocês foram muito civilizados. Eu achei que fosse ter mais aqui farpas saindo para lá e para cá, mas isso a gente deixa por um bar, talvez, no futuro, a gente possa se encontrar os três, assistir juntos um derby, e aí eu quero ver se essa civilidade toda aí vai ser, ser mantida. A lo mejor si esta conversación la tenemos el domingo a las 7 de la tarde, Albert y yo no somos tan civilizados, ¿sabes? Y hablamos de ese penalti del VAR que, ¿sabes? Que se ha inventado el VAR y no somos tan amistosos, pero no, yo creo que, de verdad, que yo creo que siempre, el derbi sevillano siempre fue esto, Julio. Siempre fue, bueno, de verdad, yo siempre lo viví con respeto. Nunca me he llegado, por supuesto, nunca me he peleado con nadie por una cosa que me parece una cosa ridícula, la verdad. Creo que hay que vivirlo así. E é melhor ser civilista do que bético, imagino. No, hombre, a ver. Hemos sufrido menos, pero hemos sufrido menos, pero yo creo que el Betis, fíjate lo que te voy a decir, y no lo digo con alegría, pero creo que al Betis le espera unos años muy buenos, creo que está trabajando muy bien, creo que tiene un muy buen director deportivo y creo que el Betis, yo creo que el problema del Betis, que es un equipo que tiene el mismo potencial que el Sevilla, siempre ha sido, Albert lo ha dicho muy bien, lo de el Betis será lo que quieran los béticos. Al Betis siempre le ha perseguido un poco el fantasma del manquepierdismo, ¿verdad, Albert? Ese fantasma de, bueno, ganar no es tan importante. Lo importante es jugar bien, disfrutar y, amigo, uno se mete en esto para ganar. Y para ganar hay que apostar. Y hay que trabajar duro y ser constante y sobre todo profesionalizar y creérselo y ser ambicioso. Si no, y el Betis ahora está en esa dinámica. Entonces, creo que le esperan cosas buenas al Betis. Bons anos pela frente, Albert. Todos esperamos isso. Muito bom. Olha, vocês deram um grande exemplo de como o futebol precisa ser levado. Rivalidade, sarro, gozação, mas respeito, né? Sem querer que o outro morra. Aqui no Brasil parece que todo mundo quer que o outro deixe de existir. Não existe futebol sem rival, gente. Não existe futebol sem um rival. Isso é super importante. Muito obrigado, Albert. Muito obrigado, Tomás. Foi um grande prazer recebê-los. Está chegando ao fim o podcast Futebol Sem Fronteiras, número 38. Obrigado a todos. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.